aprender novas coisas não é tão simples quanto parece. Se eu vim aqui falar um monte de abobrinha, como por exemplo, não seja um procrastinador, aprenda a tecnologia XYZ, faça isso, faça aquilo. Mas não vou falar sobre esses pontos em específico. Nesse vídeo eu vou contar como que eu aprendo as coisas, sendo dev. E a gente sabe que a área de tecnologia é uma área complexa, porque as coisas estão mudando a cada minuto, praticamente. Então, sempre tem coisa nova para estudar, sempre tem coisa nova surgindo, e a gente precisa estar antenado, principalmente se você quer ser um profissional valioso no mercado. Então, eu sou dev há, 5, 6 anos, e durante todos esses anos eu aprendi sobre diversos assuntos e tópicos aleatórios. Como, por exemplo, como ter uma comunicação assertiva. Para mim, esse tópico em específico me deixa arrepiada, porque eu sou uma pessoa introspectiva, eu sou tímida e eu tenho TDAH. Ou seja, eu tá gravando esse vídeo pra você é um processo, é uma luta, tá? Eu acredito que eu me sinto muito mais confortável gravando esse vídeo agora do que, por exemplo, gravando um anterior e o anterior, sabe? Então, é um processo de evolução contínua. Outro item também que eu gosto muito de estudar e ler sobre como lidar com a desmotivação e a estagnação. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como eu fiz para perceber a minha evolução. Porque chegou em um momento da minha carreira que eu estava totalmente cansada, estagnada, e na minha cabeça eu sabia de tudo. Sério, assim, eu sabia, pode jogar qualquer bug pra mim aqui, ó, que eu resolvo. Só que chegou em um momento que eu decidi criar um projeto sozinha. E foi a partir daí que eu percebi que eu sei o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Aliás, também tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os meus projetos fracassados e o que eu aprendi com cada um. Porque cada um me trouxe algum aprendizado. Mas fazendo esses projetos, eu percebi que como eu faço para aprender as coisas? Ou qual é a sensação de ser boa em alguma coisa? Porque na minha cabeça, quando eu era novinha ali no começo da carreira, eu pensava que eu sabia de tudo. Mas depois que eu vi esses projetos, eu vi que eu não sabia de nada. Nada. Que eu era ruim em praticamente tudo. Eu comecei a fazer esse questionamento na minha cabeça e a cada projeto que eu fazia, eu tentava ser melhor. Tentava fazer coisas diferentes e aplicar coisas diferentes. A gente sabe que aprender uma nova habilidade não é tão simples quanto parece. É uma habilidade muito valiosa, principalmente para você que é dev. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui pegando os pontos chaves que para mim fazem muito sentido e que me ajudam muito no meu processo de aprendizado. E um desses tópicos, por exemplo, é ser parte de uma comunidade. Como, por exemplo, eu participo da comunidade Vivendo SaaS, que é uma das comunidades maiores do Brasil sobre SaaS, onde junta desenvolvedores e empreendedores. E eles falam sobre negócios. Então, como que é viver de código? Assim, ter uma empresa, ter um SaaS. Eles compartilham sobre problemas, soluções, serviços. E, para mim, eu aprendo muito com eles, principalmente coisas relacionadas a business. Outra coisa que eu faço também é utilizar muito o X, né, o Twitter. Por mais que eu não seja uma pessoa ali que fica sempre postando, fazendo tweets e tal, eu gosto muito de acompanhar desenvolvedores fora do Brasil, porque eles trazem muitas tendências boas. Novas tecnologias estão surgindo a cada momento e eles sempre estão mais antenados que a gente. Então, eu consumo muito X e eu sigo muitos desenvolvedores lá de fora. Outra coisa que eu também consumo muito de conteúdo, que também para mim é um processo de aprendizado, que eu aprendo muito nesse processo, é consumir artigos do DevTool e Tab News, que tem assuntos variados de tecnologia, problemas, então ali eu também consumo muito conteúdo. E por fim, eu acho que de rede social que eu consumo é o Reddit, não sei como que você gosta de pronunciar. Lá para mim é onde surgem as melhores discussões e as piores também, mas ali o pessoal, eles falam sobre qualquer coisa. Gente, é sério, no Reddit ali você pode entrar numa comunidade que eles vão estar discutindo sobre diversos assuntos. E é óbvio que você sempre aprende coisas no meio do caminho. Então, faz sentido sim você participar do Reddit, mas tem que ser em boas comunidades. Agora, um ponto, assim, chave para mim, 100%, foi compartilhar minhas experiências e aprendizado. Como, por exemplo, esse vídeo e os vídeos que eu compartilho aqui no YouTube. Assim, para mim, compartilhar conhecimento é um jogo que todo mundo ganha. Eu ganho e você ganha também, porque eu aprendo muito no processo e você aprende comigo também.
Então é um jogo de ganha-ganha. Desde quando eu voltei aqui pro YouTube, eu percebi a minha evolução como profissional. Eu aprendi sobre diversas coisas que eu nunca imaginei aprender, como por exemplo, coisas relacionadas ao YouTube, edição, história de pessoas que eu já trouxe aqui, como por exemplo o Peter Levels, sobre o Eric Baroni. Mas enfim, compartilhar conhecimento para mim foi algo que mudou assim minha forma de estudar da água pro vinho. Porque isso me motiva muito mais a estudar coisas novas. Sério. Um outro ponto para mim também que é, assim, essencial, muito, é construir projetos paralelos. Ou projetos em que envolvam alguma coisa, como, por exemplo, o YouTube para mim é um projeto paralelo. Né? Então é algo que eu tô tentando toda semana gravar vídeo para vocês, trazer coisas novas. E também eu aprendo muito nesse processo e principalmente eu me divirto muito. Porque não adianta nada você criar um projeto e não se divertir, porque você vai se desmotivar durante o tempo. O legal é você ficar empolgado, com vontade, ficar pensando nisso no dia seguinte. Então, para mim, criar projetos, seja projetos técnicos, projetos relacionados à sua carreira, como, por exemplo, construir uma audiência aqui no YouTube, começar a escrever artigos, enfim. É muito importante você criar as coisas, mas você se divertir também no meio do caminho. Um tópico que, assim, eu gosto muito de aplicar, principalmente no trabalho, estar em situações em que eu tenho que aprender, ou que eu tenho que estar em constante aprendizado. Porque, assim, é fácil, sei lá, pegar uma task que é simples, né? Que você consegue fazer em 2, em 3 minutos, mas, assim, você não vai estar aprendendo nada. Então, é interessante você se colocar em posições que você tem que aprender. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu gosto de me colocar em situações em que eu me sinto desconfortável e eu tenho que aprender. Agora, uma outra forma, e eu acredito que seja a última forma que eu utilizo muito para aprender, é livros. Eu confesso que foi um processo difícil para eu começar a ler, mas eu agradeço por eu ter começado a ler. Porque literalmente a minha vida mudou depois que eu comecei a ler livros. Como, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o Eric Baroni, e eu peguei a ideia simplesmente de um livro que eu tava lendo. Eu vou deixar o livro aqui na descrição, que ele fala sobre ultraprodutividade, é um livro bem legal também. Mas é incrível o quanto o livro tem um poder de expandir muito a sua mente. Não só para coisas técnicas da vida, mas sobre histórias, sobre ter o hábito de ler, sabe? Então, para mim, o livro é uma forma abundante de ter conhecimento, principalmente conteúdos que não são técnicos. Eu acredito muito no poder da informação, só que eu acredito ainda mais na informação aliada com o conhecimento. Cara, isso pra mim, assim, é a fonte essencial. Às vezes, eu confesso que eu tenho o conhecimento, mas eu não tenho informação, porque são coisas totalmente diferentes, né? Então, para mim, ter os dois alinhados, ter o conhecimento de você, sei lá, saber fazer uma coisa muito bem específica, mas você tem informação por trás. E para mim é o combo perfeito do aprendizado em si. É você ter informação e ter o conhecimento juntos. Esse ano eu quero muito consumir conteúdos de outras formas e eu quero aprender também a consumir esses conteúdos de outra forma, como por exemplo o podcast. Eu não tenho o hábito de ficar ouvindo podcast, confesso. Eu quero consumir mais newsletters. Aliás, se eu escrever minha newsletter, você se inscreveria? Eu quero construir mais projetos paralelos. Eu quero compartilhar conteúdo além daqui do YouTube, porque o YouTube para mim está sendo minha fonte principal de compartilhamento de conteúdo aqui no Tab News e no meu site. Então eu quero expandir mais. Concluindo 100%, a forma que eu aprendo é participar de comunidades, ver as dores de outras pessoas e como que ela resolveu aquilo. Eu gosto de criar projetos e me divertir com isso. Eu gosto de me colocar em situações de desconforto e eu gosto de ler livros. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Valeu!